Olá pessoal, meu nome é Clodivan, estamos começando mais um História e Artes. Vamos falar resumidamente sobre a vida de Júlio César, aquele que se autodeclarou príncipe de Roma e iniciou a transição de república para o Império Romano. Júlio César é um ícone dentro da história, existem diversas obras que falam sobre a vida dele. Muitos generais se inspiraram na vida dele e seu nome César foi transformado em um título pelos seus sucessores, um nome que significava amigo do povo. Apesar de toda a sua trajetória, vamos focar mais em seu auge, momento ali onde ele está próximo de conquistar o poder e de fato consegue. Vamos começar lembrando de que Roma, depois de muita expansão, conquistando novas terras e escravos, ela está passando por uma crise interna entre líderes militares e senadores. E tudo porque os líderes militares queriam poder político, tanto quanto os senadores. Daí começa o conflito. Lembrando, pessoal, que o propósito da expansão de Roma era conseguir novas terras e direcionar essas terras para os plebeus, que eram aqueles que não tinham nada e nem podiam participar da política porque não tinham terras. Para poder participar da política precisava ter terras. E também era para acabar com a escravidão do povo romano, assim só podendo escravizar aqueles que eram conquistados de outras nações através de guerra. Lembrando também que a escravidão nesse período ela era por questão de dívida ou guerra, ou seja, independente da sua cor ou classe social, se você tivesse uma dívida impagável ou se a sua sociedade fosse conquistada por uma guerra, você seria escravo. Diferente da escravidão moderna, né, que tinha foco racial e finalidade mercantilista, ou seja, lucrativa. E também a expansão tinha foco em conquistar novos mercados. E no final das contas, a guerra era de interesse de todos. Patrícios, porque só poderia ter escravos se fossem povos não romanos, e como eles eram a elite daquele momento, eles também eram os políticos, os patrícios, eles precisavam ter escravos, eles necessitavam disso, né? Os plebeus, porque finalmente teriam suas terras e assim faria parte da política, também aderiram à decisão de guerra, os plebeus, porque só dessa forma eles conquistariam suas terras. Porque a ideia da expansão, como eu te falei antes, era expandir e as terras conquistadas ser direcionadas aos plebeus. Dessa forma, eles teriam terras, teriam posses e poderiam participar da política. E também os mercadores, eles também tinham interesse porque expandir significava conquistar novos mercados. Então temos aí as três classes sociais, todos interessados em guerra, em expandir. No final das contas, as coisas não foram tão justas assim para os plebeus. Eles não ficaram com as terras, e sim os generais que foram conquistar. Os plebeus acabaram por voltar da guerra mais pobres do que quando foram, e os generais com terras podendo e exigindo poder político, daí começa o conflito entre eles e os senadores. Mas essa questão de conflitos sociais entre plebeus e patrícios, ele se dá ali no início da República Romana, que se dá em 509 a.C. Esse é todo um contexto social, né, do momento. Então, como eu estou focando mais na vida de Júlio César, eu não vou entrar nisso. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre esse momento da República Romana. Voltando. Por conta desses conflitos, em 59 a.C., é formada uma aliança entre três líderes militares, Júlio César, Crácio e Pompeu. Júlio César ainda estava crescendo na carreira militar, então não possuía muitos aliados. Pompeu, que César não tinha, menos a nobreza. Júlio César ele era nobre e Pompeu não era, mas tinha poder militar, experiência militar, tinha influência entre os senadores, coisas que César não tinha. E Crácio, ele possuía muito dinheiro, porém entre os três ele era o menos relevante. E em certo ponto os três se completavam. E assim eles se juntaram no primeiro triunvirato. Primeiro triunvirato, que no caso é o evento ali que dá poder, né, aos três. Só que antes era dois cônsules. Dois cônsules, sendo que o ideal seria que fosse um plebeu e outro patrício. Ah, mas você não falou que os plebeus eles não podiam participar da política porque eles não possuíam terras? Sim, não podiam, mas bem antes disso, dentro das reformas políticas que Roma teve no período de república, foi instituída a tribuna da plebe. A tribuna da plebe era onde dava o poder aos plebeus participar da política. Só que para eles participarem da tribuna, eles tinham que fazer campanha política para poder, né, entrar. E eles não podiam financiar as campanhas políticas.
quem financiava eram os patrícios. E quando eles chegavam ao poder, os plebeus, eles trabalhavam de acordo com o que o patrício que financiou a campanha dele quisesse. Então era algo que não deu muito certo, E também tinha que ter 2 cônsules, porque enquanto um ia conquistar novas terras, o outro ficava dentro de Roma para manter a paz civil, né? Então, enfim, aqui a gente tem um primeiro triunvirato, porque são 3 pessoas, triunvirato, ok. Pompeu, com sua influência, conseguiu, através de senadores, fazer com que a Gália, região conquistada por César, pudesse pertencer ao próprio Júlio César. Dessa forma foi concedido. Crácio, com o apoio de César e de Pompeu, parte para a missão de conquistar a Pérsia. Porém, por falta de uma boa estratégia, Cássio acaba morrendo, né? Uma estratégia assim de guerra, ele não foi bem eficaz e acabou morrendo. César e Pompeu, que já tinha conquistado o que queria com a aliança entre eles, acabaram por se tornar rivais. E por volta de 50 a.C., Pompeu, com o apoio dos senadores, exige que César, que estava na Gália, ele retorne para Roma, dizendo que o poder de cônsul de Roma de César havia terminado. César, desconfiado, né, e temendo que fosse uma armadilha, o que no caso era, ele tomou a decisão de que com as suas tropas ele entraria em Roma e a conquistaria. Isso é interessante porque aí a gente está vendo um momento em que um líder romano está entrando em Roma com seu exército para conquistar Roma. Ou seja, meio que está conquistando a própria casa, né? E existia uma lei em Roma que nenhum general, ao voltar de sua missão, não podia entrar em Roma com seu exército. Então César sabia dessa lei, né? E ao atravessar o rio Rubicão, o rio que dava acesso a Roma, que se tornou também um momento famoso na história, ele tinha total ciência que era um ato sem volta. E daí para frente sua sorte estava lançada. Porém, Pompeu não achou que César teria coragem de fazer tal ato. Ele logo se encontrava despreparado para o conflito. Daí eles e seus aliados acabam por fugir de Roma. Dessa forma, César acaba por se tornar o único líder e o líder supremo de Roma, né? Já que Crácio morreu e Pompeu está refugiado. Um ano depois, Júlio César começa a caçar Pompeu e dessa forma Pompeu começa a se refugiar, sabe para onde? Para o Egito. A partir desse ponto, César não estava nem ligando mais para Pompeu, estava deixando o caso para lá. Porém, nesse período no Egito, para onde Pompeu se refugiou, o poder estava dividido entre 2 irmãos, que seria Ptolomeu XIII e Cleópatra. Cleópatra, que também é uma figura bastante lembrada e que talvez depois eu traga um vídeo sobre ela. Enfim. E o Egito estava com medo do Império Romano, pois o Império Romano estava muito poderoso e estava conquistando tudo o que ele queria. Então, para os 2 irmãos, Ptolomeu e Cleópatra, a conquista de Roma sobre o Egito era questão de tempo, era algo inevitável, né? Só que, em fim de evitar essa conquista de Roma sobre o Egito, Cleópatra tem uma grande ideia. No caso, ela sabia que estava tendo um conflito entre César e Pompeu, e que Pompeu tinha se refugiado para o Egito. Então, Cleópatra tem a ideia de, com a ajuda de seu irmão, claro, né, que os 2 estavam no poder do Egito, de pegar Pompeu, cortar-lhe a cabeça e entregar de presente para César. E esse ato simbolizando uma aliança entre as 2 nações, Egito e Roma. E de fato isso acontece, mas César acha essa atitude muito cruel, muito brutal, e decide ir no Egito para ver o que estava pegando lá. Quando César chega no Egito, ele percebe que os 2 irmãos estavam em conflito. Ptolomeu estava com todo o poder do Egito e Cleópatra estava meio que exilada. E com a atitude bárbara de cortar a cabeça de Pompeu, que César achou que veio de Ptolomeu, César decide se aliar a Cleópatra. Só que, na verdade, não foi Ptolomeu que teve a ideia de cortar a cabeça e entregar de presente para César. Foi Cleópatra mesmo. Mas César não sabia disso. Nesse ponto da história, temos de que Cleópatra se tornaria amante de César, né? E desse romance surgiria um filho. Mas enfim, a intenção de Cleópatra era que, com a ajuda de César, ela conseguisse tomar o poder do irmão do Egito, né? E também ter bastante influência dentro de Roma. Isso aconteceu, mas ela era mal vista pelo povo romano. O pessoal não queria uma egípcia perto do poder e acabou que essa relação não durou muito.
César ainda possuía conflito dentro de Roma. Havia senadores que ainda apoiavam Pompeu, apesar de que Pompeu já estava morto, né? César estava ganhando bastante poder entre a população, diminuindo cada vez mais o Senado. Ele usava bastante da política de pão e circo, que seria eventos que distraíam o povo e mantinham o povo gratos por ter César como líder. E esse pão e circo existe até hoje. Se você observar na nossa sociedade, pão e circo não acabou ainda não. César estava com um ego tão inflado que se autodeclarou príncipe de Roma. Tudo isso só deixava os senadores cada vez mais irritados. E em 44 a.C., os senadores, vendo que não tinham como tirar ele do poder, acabam por se unir para dar fim na vida de César. E cada senador com uma faca esfaqueou César. Um dos senadores, que até era um dos líderes da conspiração, era Brutus, o filho adotivo de César. Daí temos a famosa frase: "Até tu, Brutus". Apesar de que essa frase, historicamente, a gente não pode dizer que César falou isso. Não existe registro de que César falou essa frase, "Até tu, Brutus". Mas a gente conhece essa frase por conta de Shakespeare, né? Na obra dele, ele colocou essa frase, "Até tu, Brutus". Após a morte de César, Roma deixa de ser uma república e se torna um império. E apesar da forma que César governou, ele não pode ser considerado um imperador, porque o império vem pós a morte dele. Os legados que Júlio César deixou: ele foi um dos principais figuras da história de Roma, conquistou tribos gaulesas antes de se tornar o cônsul, né? E conquistar as tribos gaulesas foi meio que uma estratégia dele para subir, né, socialmente, assim, porque os gauleses eram basicamente os arqui-inimigos de Roma. Eles já tinham invadido Roma, os gauleses, feito barbaridades, então era uma pedra no sapato de Roma. E antes dele se tornar cônsul, Júlio César vai lá e conquista a Gália. Então era uma estratégia mais para que ele subisse a moral, né? E sem ele querer, ele criou uma dinastia de Césares. Como eu falei lá no começo, César se tornou um título. Então, gente, fazer arte e criar todo vídeo é algo bem trabalhado. Então, se vocês curtiram, deixa o like, comenta, compartilha, essas coisas todas. E valeu!